Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que é do PT. Nilmário, bem-vindo aqui. Bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Nilmário, para a gente começar, a gente quer falar com você a respeito da lei da anistia, que está completando 40 anos, né? E eu te pergunto primeiro, o que representou e representa essa lei da anistia, você que foi um combatente da ditadura militar? Olha, a anistia foi uma grande vitória, era um movimento social. Na época, uma vez eu fui no Palácio das Artes e Elis Regina cantou Bêbado Equilibrista, era uma espécie de hino da anistia, 1.200 pessoas de pé, virou uma febre, todo mundo queria anistia ampla, geral e restrita. Você tinha 15 mil pessoas fora do país, exilados, banidos do país, você tinha dezenas de milhares de pessoas processadas por crimes políticos, que eram oposição à ditadura. Você tinha presos políticos ainda, né? Em 79 tinha muitos, e muita gente na clandestinidade, que viviam com documentos falsos para poder opor a ditadura. Então tornou-se quase que imperioso ao país, com o fim do AI-5, da anistia. E foi importante. Agora, ao mesmo tempo, a anistia aqui foi diferente de todos os países do mundo, porque perdoou os carrascos, os algozes, os torturadores, com uma frasezinha chamada crimes conexos. E passou por pouco. Houve uma derrota da anistia ampla, geral e restrita, mas apenas 5 votos, sendo que havia senadores biônicos, a Arena era a maioria, tinha tido o pacote de abril de 77, portanto, era para a Arena ganhar facilmente. E por 5 votos apenas passou a proposta do governo militar, mas foi uma vitória também. Teve esse aspecto que a gente achava que o torturador, como, por exemplo, o Rio Centro, ontem o STJ decidiu que é imprescritível, mandou reabrir o processo de 81, que se aquela bomba tivesse explodido, não no terrorista militar que estava pondo, podia ter morrido centenas e centenas de pessoas. Estava num show do 1º de maio, né? Imagina, né? E são crimes contra a humanidade. A tortura, o desaparecimento de pessoas, induzido, né? E tudo que a ditadura fez contra a imprensa, contra a ciência, contra a cultura, né? Tudo isso, acho que tem que ser lembrado, que nós não podemos abrir mão. São conquistas da humanidade do país, ter chegado a uma Constituição democrática com forte participação popular. Portanto, a anistia não é um assunto do passado, é um assunto do presente. Pois é, Nilmário, recentemente a Damares Alves anunciou que o museu, né, não vai ser mais, o memorial não vai ser mais construído, o Memorial da Anistia Política no Brasil. Já foi gasto aí pelo menos 5 milhões, né, nessa obra, e vai ser paralisado. O que isso representa para a história do Brasil, a não construção desse memorial? É um retrocesso, porque todos os países do mundo têm. Quando você vai na Alemanha, você vai lá e visita o Holocausto, o Memorial do Holocausto. Você vai na Argentina, que 30 mil pessoas foram assassinadas pelo regime militar, tem vários centros de memória. Você visita para saber como é que era a coisa, está preservado. Agora, com todos os recursos da tecnologia, você pode ter acesso a tudo. Chega no Chile por igual. Todos os países do mundo que passaram por nazismo, fascismo, por totalitarismo e ditaduras, têm memoriais. A linha sempre é essa: fazer com que a memória, para não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Essa é a linha. Então, fechar um memorial aqui, e Belo Horizonte tinha sido escolhido, isso para nós era uma honra. Em vez do memorial ser em São Paulo, ser no Rio, seria aqui em Minas. Então, fechar isso é um retrocesso. Pois é, essa não conclusão dessa obra foi anunciada pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, justamente numa visita aqui em Belo Horizonte. E na justificativa, ela falou que o dinheiro que seria usado na obra foi tirado da reforma de presídios, da modernização da Polícia Federal, entre outras situações, entre outras justificativas. O senhor acredita que tem um cunho político, além dessas questões que ela justificou? Primeiro é uma mentira, né? Havia o Memorial da Anistia, tinha uma destinação orçamentária específica. Foi tirado lugar nenhum. Já é uma mentira. Já é ruim começar a justificativa por mentira.
Mas não foi uma questão isolada. Há uma comissão especial de mortos e desaparecidos políticos, do qual fiz parte da criação e dela por 7 anos. Escrevi um livro sobre isso, que a gente mostra com 434 pessoas morreram sob tortura e seus restos mortais foram escondidos pela ditadura. Ela pôs lá, são 7 pessoas, pôs 4 militares defendem a ditadura. Como que uma comissão vai reparar crimes se tem pessoas que defendem a ditadura? A comissão da anistia, que anistiou mais de 40 mil pessoas, militares, civis, que perderam seus trabalhos, seus empregos, foram perseguidos e foram indenizados, recuperaram o tempo para aposentadoria, também colocou gente a favor da ditadura e da tortura. Não é um caso isolado o memorial, é um desmonte da política de memória, verdade, justiça e da reparação pelos crimes praticados durante os 21 anos da ditadura. E o Mário, a Thalita falou da ministra Damares Alves e a gente percebe hoje uma mudança na perspectiva do trabalho com direitos humanos e etc., daquilo que a gente tem visto no Brasil historicamente ao longo principalmente dos últimos 20, 25 anos, né? Houve uma mudança ideológica na orientação do tratamento dos direitos humanos e a ministra Damares ocupa hoje um posto que já foi seu, inclusive, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que avaliação que você faz dessa guinada, digamos assim, nas políticas de direitos humanos que hoje representa o governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, ela não é ministra de direitos humanos, é ministra contra os direitos humanos. Uma pessoa que fala que menino veste azul, menina veste rosa, uma pessoa que esvazia as pautas importantes de reconhecer os direitos da população LGBT, todas essas pautas que nós comentamos aqui, sobre memória e verdade, que são fundamentais para uma democracia, ela é contra. Ela está derrubando, então ela mudou o eixo dos direitos humanos. Qual o eixo dos direitos humanos? Respeito à diferença, à diversidade. O Brasil, como toda a sociedade, é extremamente diversa. Então, se você não reconhecer o direito dos indígenas, dos quilombolas, dos negros, as mulheres vítimas historicamente do machismo, do patriarcalismo, se não reconhecer isso, você matou os direitos humanos. E é um rompimento com a própria Constituição, que a Constituição de 88, ela que abriu as portas. Não foi a esquerda, foi a Constituição. A esquerda era minoria, uma conquista extraordinária. A partir dela que foi feito tudo no Brasil, do reconhecimento da diferença, da diversidade, do respeito à diferença. No Rio de Janeiro, esse ano, 150 terreiros de candomblé foram invadidos, assaltados, violentados. É o povo mais pacífico que eu conheço. O povo que nunca fez mal a ninguém, só por serem religiões de matriz africana, serem negros diferentes, né? Um bonde de Jesus, imagina, assalta os terreiros. Bonde de Jesus são traficantes evangélicos que assaltam terreiros. Esse pode, né? O que está acontecendo dos indígenas, né? Aqui em Minas, há poucos dias, lá em Itapecerica, uma pequena terra indígena, Pataxó, teve um incêndio provavelmente criminoso. Isso aí não pode, quer dizer, um grupo totalmente pacífico tem o direito de ter sua fé, costume, tradições. Isso aí pelo Brasil todo está sendo atacado. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração polêmica num vídeo nas redes sociais falando da morte do Fernando Santa Cruz. E o filho dele, né, que hoje é presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, reagiu e isso gerou muita polêmica. Como que o senhor viu essa declaração do presidente em relação à morte do Fernando, falando que contaria ao filho se ele quisesse saber como o Fernando havia sido morto, e logo depois a troca dos integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos? Então, acho que foi um absurdo, que aí não se trata de política, já é crueldade, falta de compaixão. Felipe tinha 2 anos quando o Fernando desapareceu. Ele era militante de uma organização, além do que ele mentiu, que a Ação Popular Marxista-Leninista não fazia luta armada. Ele falou que era mais sanguinária, que é uma mentira. Já é para justificar a tortura e o desaparecimento da pessoa. Como se isso fosse justificativo. Mas foram 7 pessoas que morreram naquela circunstância, 2 de Minas Gerais. O Zé Carlos da Mata Machado e o Gildo Macedo Lacerda. No mesmo processo, a ditadura tinha resolvido exterminar a direção da Ação Popular. Aí foi matando Onestino Guimarães, lá em Brasília, né, com ícone em Brasília.
um ex-deputado em Santa Catarina, Paulo Stuart Wright, um ex-presidente, ex-vice-presidente da UNE, Humberto Câmara Neto, o Eduardo Collier Filho e Felipe Santa Cruz de Oliveira, né? Então foi uma barbaridade. E a mãe dele morreu com 105 anos, há 2 meses, procurou todas as pessoas que podia para ver se descobriu onde é que estava enterrado o filho. Morreu sem saber. Nilmário, ainda dá tempo de falar um pouquinho com você a respeito do PT. Nós trouxemos nesta semana uma declaração exclusiva da presidente nacional, Gleisi Hoffmann, sobre a candidatura petista à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Que na opinião dela deve haver, e ela citou como um possível candidato o ex-governador Fernando Pimentel, com quem você inclusive trabalhou recentemente como secretário de Direitos Humanos, Participação e Cidadania quando era governador do estado. Que tipo de avaliação você fez dessa fala dela? Você veria realmente Fernando Pimentel, que hoje é ex-governador, já foi prefeito de Belo Horizonte e, diga-se, um prefeito bem avaliado, inclusive, muito bem avaliado, seria um candidato em potencial, embora ele já tenha até negado essa possibilidade, tenha agradecido e tenha negado? Ele negou, ponto. A esquerda teve ótimos prefeitos em Belo Horizonte. Patroa Ananias ficou marcado na história. O Fernando Pimentel, o Célio de Castro. O Célio de Castro era do PSB, né? Era do PT. Depois foi pro PT, né? Ao longo do mandato. Depois foi pro PT, logo antes do AVC, né? Que o afastou da política. Olha, acho que a esquerda tem bons nomes para BH. E tem o que dizer em BH, porque governou por várias ocasiões, governos bons, bem avaliados. E a esquerda tem, nós temos no PSOL, tem Maura Carolina, PCdoB, sempre se lembra da Jo, do nosso PT teve o Pimentel, um Rogério Correia, o Patrus Ananias, André Quintana, tem um monte de nomes bons. Eu acho que não é hora ainda. Tá? Isso deve ser discutido lá na frente, porque a conjuntura está muito esquisita no Brasil. A gente deve deixar lá para março, para decidir isso. E quem vai decidir é o pessoal de Belo Horizonte, não vem de cima para baixo, não vem de fora. Foi uma sugestão dela, mas o próprio Pimentel já afastou a sugestão, então, portanto, isso aí ficou para trás. Acho que lá, por exemplo, Lula vai estar solto? Ele merecia estar solto. Depois de tudo que está sendo revelado aí, está visto que houve uma trama para condená-lo e afastá-lo da disputa. Bolsonaro será presidente ainda? Ou já afastaram, se ele cometer insanidades como esse negócio da Amazônia e coisas como a Thalita falou ali, como perguntou. O senhor acredita no afastamento do presidente Jair Bolsonaro? O próprio pessoal dele já está querendo se livrar dele, né? A Rede Globo foi tão apoiadora dele agora, critica dia e noite. E tá vendo, estão achando que está prejudicando a economia. Os ruralistas, que sempre foram apoiadores dele, estão dizendo que essa coisa da Amazônia, do clima, vai prejudicar os negócios. Então, eles próprios querem livrar dele. Já fala em Mourão, Centrão, já estão vendo alternativas, né, para afastar ele e aquela família aquela insanidade que virou o Brasil. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado? Combinado, Thalita. Crimes da ditadura ainda impunes. Tem que... não são imprescritíveis. Crimes de lesa humanidade, todos devem ser apurados. O governo apoia ditadores? Hipótese nenhuma. Não deveria, porque vai contra a Constituição. A Constituição é democrática. Ele jurou cumprir a Constituição. Quando ele defende, é o desejo dele, do coração dele, ser ditador, mas não vai conseguir. Democracia. É a salvação para ele. Não existe solução fora da democracia. Futuro do país. O futuro do país é se afastar desse governo desastroso, fascistão, antidemocrático, contra os avanços sociais, econômicos, políticos e voltar ao que o Brasil era. Mesmo com a alternância de poder, mas dentro da democracia. Ideologia de gênero e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso aí, falar em ideologia de gênero é ridículo, né? Porque a Constituição fala que deve ter igualdade entre homem e mulher, entre negros e brancos, entre imigrantes e nacionais, entre indígenas e ascendência europeia. Isso aí tem que ser mantido a qualquer custo. Então, a ideologia de gênero é igualdade. E mesmo LGBT, isso aí já ficou no passado. São direitos de todos, a sua orientação sexual, não ser perseguindo a razão da cor, da pele, do sexo ou de qualquer outra coisa.
Quais são os direitos humanos hoje no Brasil? É o respeito à diferença, à diversidade, e respeito sagrado à Constituição. Os 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos estão dentro da Constituição, então nós temos que preservá-la. Nilmário Miranda, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Nilmário, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-lo. É um prazer também estar de volta aqui, Rodrigo e Thalita.